Olá pessoal, vamos então à nossa primeira aula de CorelDRAW e é com muito prazer aí que eu inicio o meu espaço conhecendo e aprendendo. Eu quero usar esse espaço para poder passar para as pessoas um pouco do meu conhecimento, um pouco das coisas que eu aprendi aí ao longo desses 40 anos e então vai ter muita coisa de elétrica, eletrônica e tecnologia, que é tudo que eu estudei aí em pouco mais de 25 anos de carreira. Eu vou começar esse espaço conhecendo e aprendendo com o curso de CorelDRAW. A versão é X6, eu acredito que nós vamos ter em torno de 20 aulas, e essas aulas são básicas, né? É para a pessoa realmente que quer iniciar a trabalhar com esse programa. O programa, para quem não conhece, é o programa mais usado hoje pelos designers gráficos. Existem outros programas também, Illustrator. As pessoas às vezes falam do Photoshop como concorrente do CorelDRAW, mas na verdade não são concorrentes, né? O Photoshop é um programa para tratamento de imagem, tratamento de fotos, e o CorelDRAW é um programa de desenho, é um programa de criação, onde você começa o seu desenho, seja ele um desenho simples, seja ele um desenho mais sofisticado. Todo tipo de desenho dá para fazer no CorelDRAW. Vai depender da sua paciência e da sua dedicação. Eu, particularmente, até tratamento de imagem, que muitas vezes o correto seria usar o o Photoshop, eu acabo usando o CorelDRAW mesmo. Trabalho com Corel já há 8 anos, sou técnico em informática com especialização em internet, formado pela ETEC, estudo marketing, mas o que eu estou passando para vocês hoje é algo que eu demorei 8 anos para aprender e continuo aprendendo até hoje. Então, deixa eu passar um pouquinho aí do meu conhecimento para vocês. Então, hoje é a primeira aula aí de Corel. Isso é uma introdução que eu estou fazendo, né, explicando um pouquinho do programa. CorelDRAW é um programa de vetorização, né, um programa. O que é vetorização? Vetorização é desenho. Então, o CorelDRAW é um programa que ele faz desenho. Então, por isso ele é mais usado pelos designers gráficos. O Photoshop, as pessoas acham que é concorrente do Corel, porém o Photoshop é um programa de tratamento de imagem, né? Então ele trata fotos. Você consegue melhorar a fotografia, você consegue tratar uma imagem depois de pronta. O CorelDRAW já não, é um programa onde você consegue desenhar de tudo. Hoje é um dos programas mais usados pela indústria gráfica e é algo que eu tenho certeza que se você aprender você vai gostar. Então vamos lá, vamos abrir o CorelDRAW. Esse é o ícone, né, do CorelDRAW. A versão que a gente está aprendendo é a 6. Aqui no meu está marcando CorelDRAW X6 64 bits, porém você pode ter instalado em sua máquina 32 bits, 64, não vai fazer diferença, o programa é o mesmo. Essa é uma imagem, né, uma imagem de início rápido do CorelDRAW. Algumas pessoas, elas simplesmente clicam aqui e para poder iniciar de forma mais rápida. Eu aconselho a estar deixando, porque aqui você olha aqui em cima, ó, abrir recente, tem todos os documentos que você trabalhou por último, então fica fácil de você abrir. E aqui do lado tem iniciar novo documento em branco ou novo baseado em um modelo. Esse novo baseado em um modelo vocês vão usar muito pouco, e ainda que vocês queiram usar, eu aconselho a não usar, né?
vamos usar mais essa parte, novo documento em branco. Aqui do lado tem algumas abas, eu vou só mostrar a aba galeria e no decorrer do tempo eu vou estar detalhando um pouquinho mais cada aba dessa. Mas a galeria eu gostaria de mostrar ainda hoje, para vocês terem uma ideia do que se pode fazer com o Corel. Todas essas imagens aqui, ó, você está vendo aqui do lado esquerdo do monitor, o rosto de uma moça. Você percebe aí que os detalhes são perfeitos, né? Parece uma fotografia, mas não é uma fotografia. Isso é um desenho. É um desenho feito do zero, onde a pessoa desenhou como se fosse esses desenhistas que tem uma prancheta e desenha o seu rosto. Isso é alguém com bastante conhecimento que desenhou no Corel. Aqui do lado você vê um logotipo, né? Não sei bem do que se trata, parece até uma embalagem de cerveja, mas é muito usado o Corel em questão de logotipo, em questão de qualquer tipo de impresso. Aqui você tem um preparo aí, uma arte enviada para alguém que queria adesivar o seu ônibus, né? Então você tem aqui o ônibus mostrando as duas laterais, mostrando a frente do ônibus e mostrando a traseira do ônibus. Você percebe que aqui você consegue fazer toda a parte de arte do ônibus, toda a parte de adesivo antes mesmo do adesivo estar pronto. Então você consegue enxergar de forma clara no ônibus como que ele vai ficar depois de adesivado. Do outro lado aqui a gente tem uma camiseta, né? Então tem um rosto de uma moça e flores simbolizando aí o cabelo dela, também feito no Corel. Olha esse carro que bacana, também parece uma foto futurística aí de um carro do futuro. Também é um desenho feito em detalhes aí no Corel. Aqui do lado já é uma coisa mais voltada para desenho mesmo, é fácil você entender que é um desenho. Só relembrando, tudo que eu estou mostrando aqui foi feito no CorelDRAW e, mais precisamente, no CorelDRAW X6. Aqui do lado esquerdo a gente tem, novamente, parece um logotipo, né, uma embalagem de alguma coisa. Do lado direito a gente tem um casal de crianças e também acredito que seja algum evento, né, onde eles fizeram cartazes. Aqui do lado a gente tem também um logotipo. Do outro lado a gente tem um tapete tipo persa, também desenhado pelo CorelDRAW. E eu vou fechar aqui, por aí vai. Depois do CorelDRAW instalado você consegue ver mais detalhe aí. Eu fechei. Vou fechar aqui novamente porque eu queria abrir desde o comecinho para você entender. Então estou abrindo novamente o Corel, CorelDRAW X6 64 bits. Eu vou vir aqui, ó, novo documento em branco. Depois que você clica em um novo documento em branco, tem aqui o nome que você vai escolher. Então a gente vai escolher aqui, ó, aula 1. CorelDRAW X6. Opa, tem um errinho. E aí você vai colocar aqui o destino, né, pré-definido. Tá ali personalizado, a gente vai deixar personalizado, mas seria legal você já colocar aqui o destino que você quer. Você pode colocar padrão do CorelDRAW, você pode colocar RGB padrão. Para quem não sabe, existe aí dois tipos, na verdade existe mais, né? Mas dois tipos mais usados de formato, né? Mais usado, seja ele para impressão ou para ver no monitor. Então RGB seria um padrão para se olhar no monitor,
para se olhar num e-mail, para se olhar na web. E CMYK seria um outro padrão, que está aqui embaixo, ó, CMYK padrão, seria um padrão para impressão. Tudo que você vai usar uma impressora, vai imprimir num papel, vai imprimir numa folha, você usa CMYK. E se for só para visualizar no monitor, RGB padrão. E tem também as pessoas que vão utilizar na web, né? Pessoa que for usar na web, tem muitos programadores, desenvolvedores de sites, loja virtual. Então, se estiver usando o Corel com o único objetivo de criar imagens ou preparar imagens para um site ou para uma loja virtual, ou até um e-mail marketing, sugiro que você use o web. Eu vou deixar aqui no personalizado, né? Tamanho, você clica na setinha do lado aqui, você tem vários tamanhos, né? Eu vou deixar no tamanho A4. A4 já está no nome, é do tamanho de uma folha de sulfite A4, né? E uma folha de sulfite A4, ela tem 210 milímetros de largura por 297 milímetros de altura. Aqui você fala o número de páginas que você quer, geralmente a gente deixa 1, e uma coisa importante, dependente do que você está fazendo aqui, você pode alterar depois. Modo de cores primária, aqui é onde eu falei para vocês que é interessante escolher dessa forma, RGB para tudo que vai aparecer somente no monitor, e CMYK para tudo que você for imprimir. Resolução da renderização, o que seria isso? Seria a resolução do documento. Isso eu acredito que seja melhor você deixar a maior resolução. Se você estiver usando web, você pode deixar 72 ou 96 dpi, que é o máximo que o monitor vai identificar de qualidade hoje. E as imagens ficam relativamente leves, né? Modo de visualização, a gente vai deixar aprimorado. E o restante você não precisa abrir. Você dá um OK. O documento se abriu por completo. Detalhe, você vê aqui no meio a nossa área de trabalho do CorelDRAW. Então, você vê aqui a setinha andando em volta aqui. Eu estou andando com a setinha do mouse. Essa parte aqui, ó, ela simboliza exatamente uma folha A4, que é essa folha aqui, ó, tamanho do papel. Papel A4, né? Aqui está o tamanho do A4, especificando largura e altura. Como que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com o papel assim em pé, né? Na vertical, ou você quer trabalhar com ele na horizontal? Se você quer na vertical, você vai usar retrato. Se você quer na horizontal, paisagem. Vamos deixar na paisagem mesmo. Uma coisa interessante você imaginando que isso daqui é uma folha de papel A4, você sabe que a impressora ela não pega 100% de um ponto aqui, ó, até o outro ponto. Você não consegue imprimir por completo, a não ser em alguns casos de imagem. Na maioria das vezes existe uma margem na folha. Então, uma das primeiras coisas que eu vou estar ensinando você a fazer, você que está tendo o primeiro contato com o Corel, ou você que está querendo aprender mesmo e trabalhar com isso, a primeira coisa que eu vou ensinar a fazer é criar essas margens. Então eu vou voltar aqui para retrato, não necessariamente, tá? Você pode manter em paisagem, mas eu acho que retrato fica mais fácil para mim explicar. Você vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e segurar, e vai arrastar aqui, ó. Vai soltar em qualquer lugar aqui dentro da folha. Você soltou, percebe que essa margem ela está vermelhinha.
ela está vermelhinha justamente porque ela está selecionada. Você vai dar um duplo clique nela, com o botão esquerdo do mouse ainda. E você vai abrir várias opções. Então, não se assustem com a quantidade de informação na lateral aqui. Mas a única coisa que interessa para a gente agora, que a gente está definindo a margem, é clicar em pré-definições. Você vai clicar aqui em pré-definições e vai vir aqui, ó, pré-definições definidas do usuário. Eu costumo deixar, ó, eu clico aqui em margem e eu costumo deixar uma margem superior de 5 milímetros e deixar uma margem da esquerda também de 5 milímetros. Quando você clica aqui, ó, espelhar margens, você percebe que ele terminou de preencher o resto, ó, inferior 5 milímetros, direita 5 milímetros. Se você não quisesse que espelhasse a margem, você poderia mudar isso aqui, né? Quando a margem está espelhada, ela já vai automático para 5. Então vamos dar um OK. Você percebe que a margem se criou automaticamente. A gente vai clicar nesse do meio que a gente inicialmente arrastou para o centro da nossa área de trabalho e vamos deletar. Pronto, deletamos e você percebe que a nossa margem está pronta. Ou seja, todo o nosso desenho tem que ficar para dentro dessa área pontilhada, né? Então, você vai perceber quando a gente começar a desenhar no Corel que a gente pode desenhar em qualquer lugar aqui. Você pode desenhar aqui, você pode desenhar aqui, você pode desenhar aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, ou até aqui embaixo. Porém, o que vai ser impresso é somente o que está dentro da sua área de trabalho. Inclusive, pode ser que passar da margem também vai ser impresso. Só que como a gente definiu a margem, é interessante que a gente trabalhe dentro dela, né? Uma outra coisa importante, e essa você anota num papel aí do lado porque realmente é muito importante. Eu já vi designer gráfico chutar a mesa, quase jogar o monitor no chão por causa desse detalhe. E qual detalhe seria esse? Todo trabalho, antes de você começar, você salva ele. Então você vai vir aqui, ó, ou no arquivo, ou aqui em salvar. Ó. Eu vou clicar aqui em salvar. Salvar, vou lá em área de trabalho, coloco aqui, ó, primeira aula de CorelDRAW X6. Vou salvar na área de trabalho e está salvo o documento. Daí em diante, tudo que você fizer, você vai salvar. Essa primeira setinha aqui, ó, é a ferramenta de seleção. Então, a ideia de você aprender o Corel é você saber como funciona cada uma dessas ferramentas aqui na sua lateral esquerda. Então a gente vai estar comentando uma a uma. Eu não vou seguir uma ordem, tipo a gente começar pela ferramenta de seleção, depois vir para a ferramenta forma, depois vir para a ferramenta cortar, depois vir para a ferramenta zoom, depois ferramenta mão livre, depois ferramenta preenchimento inteligente, depois ferramenta retângulo, depois ferramenta elipse, depois ferramenta polígono, né? E ferramenta formas básicas. Aí segue, né? Tem ferramenta texto, ferramenta tabela. Você percebe que eu deixo o mouse em cima, ele vai me falando o que tem. E ele fala, ó, ferramenta tabela, o que ela faz? Desenhar, selecionar e editar tabelas. Ferramenta dimensão paralela, desenhe linhas de dimensão inclinada.
Ferramenta conector de linha reta, desenhe uma linha reta para conectar dois objetos. Ferramenta mistura, misture objetos criando uma progressão de objetos e cores intermediários. Ferramenta conta-gotas de cor, caneta de contorno, ferramenta de preenchimento e ferramenta de preenchimento interativo. Fiz questão de falar uma delas para vocês irem se familiarizando e saber que todas as ferramentas estão do seu lado esquerdo. Já do seu lado direito, por padrão, vem as cores, né? Não vou falar o nome de cor por cor porque não é necessário. Mas aqui do lado estão todas as cores que você precisa usar. Se você achar que é pouco, você ainda pode clicar aqui embaixo, ó, uma setinha com um tracinho do lado, você clica em cima e ampliou a sua opção de cores, né? Eu gosto muito de trabalhar com Corel, eu acredito que seja um programa muito versátil, você consegue fazer várias coisas e você está sempre descobrindo algo novo. O curso eu quero dividir em duas partes, né? O curso básico, onde você vai ter aí próximo de 20 vídeos e vai aprender como usar o Corel para estar desenhando. E o curso intermediário, que seria um curso já para quem trabalha com o Corel, onde a pessoa estaria aprendendo algumas dicas profissionais aí para estar utilizando no dia a dia, na montagem de panfletos, cartão de visita, sites, tudo isso dá para você fazer, toda a parte de imagem usando apenas o Corel. Cartão de visita eu vou fazer uma aula só de cartão de visita, eu vou fazer uma aula só de panfleto, mas essas primeiras aulas a ideia é ensinar coisas básicas, vocês irem aprendendo e sabendo que as mesmas ferramentas que fazem os trabalhos mais sofisticados são as ferramentas que fazem os trabalhos simples também. Então, usando aqui, ó, a gente clica em cima, a ferramenta de seleção, a gente vai selecionar essa ferramenta retângulo. Cliquei na ferramenta retângulo, você percebe que aqui em cima, onde estava selecionada a ferramenta seleção, mudou aqui para a ferramenta retângulo. Então, eu vou fazer um retângulo aqui no centro da nossa área de trabalho. Eu aconselho que você instale o Corel na sua máquina, no seu notebook ou computador, antes de estar assistindo essa aula. Se você começou a assistir por curiosidade, você pode terminar de assistir essa aula, porém, eu acredito que se você não tiver o Corel para fazer igual, para sentir as ferramentas, sentir você trabalhando com as ferramentas, vai ser difícil de você fixar, de você entender. Então a ideia é tudo que eu estou ensinando aqui, você ir fazendo depois. Então, você viu que eu cliquei na ferramenta retângulo, fiz aqui um retângulo, e agora eu vou clicar um pouco mais abaixo, ó, ferramenta formas básicas. Ó, ferramenta formas básicas. Cliquei na ferramenta formas básicas, eu venho aqui em cima e aqui eu tenho, quando eu dar um cliquezinho aqui, eu tenho as opções, ó. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou fazer um triângulo. Vou dar alguns detalhes aqui. Você percebe que quando o desenho que você está fazendo ele está selecionado, ele fica um xizinho no centro e vários pontos aqui em cima, nas laterais embaixo. Esses pontos que você está vendo, eles na verdade são chamados nós. E o que faz esses nós?
através desses nós você pode aumentar, no caso eu estou abaixando, né, ao invés de então eu estou diminuindo o tamanho do objeto, ou eu posso aumentar. Nesse momento eu vou deixar do mesmo tamanho, né? Quando eu faço isso, você percebe que ele muda também a forma do desenho, né? Você está aumentando só para cima mesmo, as laterais continuam iguais, né? Se você quiser aumentar de maneira proporcional, você vai vir nesses aqui das quinas, ó, ou nessa quina, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Vou clicar aqui, ó. Eu clico e arrasto, você percebe que você aumentou o objeto de maneira proporcional. Vou diminuir, deixar do tamanho que estava, diminuir. E o que eu quero fazer agora é girar isso aqui. Então eu dou um clique aqui em cima, ó. Tem um xizinho ali no meio, eu dou um clique. E você percebe que mudou. Aqueles nós que eram quadradinhos, agora são setinhas, né? E você percebe que na lateral eu tenho uma setinha fazendo uma curva. Eu vou clicar com o botão de esquerdo do mouse, segurar e ir girando, ó. Girando, girando e girando. Pronto, girei. Mudei a posição dele. Eu clico aqui de novo para voltar os nozinhos. Eu clico aqui e seguro e desço. Vou tentar deixar ele do tamanho do retângulo embaixo. E eu mostrei que se você clicar aqui no xizinho, ele vai ficar essas setinhas, né? Essas da ponta eu consigo girar. E uma coisa interessante, essa do meio, ó, se eu clicar e segurar e arrastar, olha o que acontece. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para a minha esquerda. Ó. Olha que bacana. Então agora sim ele ficou um triângulo perfeito, né? Ou quase perfeito, digamos assim. Eu vou clicar na ferramenta seleção de novo, porque eu quero sair desse desenho. Clico fora, ó. Clico fora em qualquer lugar fora do desenho. Se eu clicar aqui, ó, ele já muda, né? Cliquei, ele já muda. Então, geralmente você adquire o hábito de clicar fora, porque vamos supor que você tenha esse desenho aqui, esse aqui, tenha outro aqui, outro aqui. Então, de repente, você saiu daqui e clicou no outro que você não quer. É bom você adquirir o hábito de clicar fora num espaço em branco para depois clicar no que você quer. Então eu vou clicar aqui no retângulo e vou... Você percebe que eu dei um clique só, mas como foi muito rápido, ele já ficou naquela posição de girar, né? E eu não quero essa posição, eu quero aqueles nós. Clico de novo, vou pegar esse nó aqui de baixo, ó, olha aqui, e vou subir. Então eu vou deixar aquele retângulo mais parecido com um quadrado. Eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta retângulo de novo. Clico fora para... Você viu que ele estava selecionado, esse quadrado. Quando eu cliquei fora, ele ficou sem selecionar nenhuma imagem, nenhum objeto, né, no caso. Nem o objeto triângulo e nem o objeto retângulo. Então agora com a ferramenta retângulo, eu vou clicar aqui, ó, e, poxa, isso já está parecendo uma casinha, né? E é isso que eu acabei de fazer, é uma porta. Vou clicar aqui de novo na ferramenta seleção, vou clicar na porta traseira, arrastar ela ó, um pouquinho para a minha esquerda, vou clicar aqui na ferramenta retângulo de novo e vou fazer aqui uma janela. Eu só estou achando essa porta um pouco pequena, então eu vou aumentar. Clico aqui de novo na ferramenta seleção, volto para minha porta, clico aqui no nozinho de cima e puxo ele para cima. Só que ficou uma porta muito fininha, né? Um pouco fora do padrão, então vamos alargar aqui um pouquinho. Opa, agora já está com cara de porta.
clico novamente aqui, ferramenta seleção, e a gente tem o desenho de uma casinha, né? Uma coisa interessante, essa casinha ela está sem pintar, né? Então a gente vai pintar o telhado. Para pintar no Corel é muito simples. Você vai clicar na imagem, no objeto que você quer, né? No caso eu vou clicar nesse triângulo que simboliza o telhado dessa casa. Cliquei. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ó, vou clicar nesse verdinho com o botão direito do mouse, você percebe que todo o contorno do triângulo ficou verdinho. Mas na verdade eu não queria pintar o contorno do triângulo. Eu queria pintar a parte de dentro. E aí a gente volta lá na cor verde e você clica com o botão esquerdo do mouse. Aí sim você pintou o objeto triângulo, que simboliza aqui o telhado da casa, de verde. Percebe que aqui embaixo você tem um baldezinho de tinta e você tem uma pontinha de caneta aqui, simbolizando uma pontinha de caneta. Os dois estão verde. Essa pontinha de caneta, ela simboliza que o seu contorno é verde. Esse baldinho de tinta simboliza que a parte interna do seu objeto é verde. Pode ser ao contrário também, se a gente clicar. Então, seja assim, para ficar claro para você, usando o botão direito do mouse, você pinta todo o contorno do objeto. Usando o botão esquerdo do mouse, você preenche o objeto com uma determinada cor. Então, botão esquerdo é botão de preenchimento, preenche todo o objeto. Botão direito é botão de contorno, né? Então você pinta todo o contorno. Para você entender, eu vou pintar o contorno agora, ó, de azul. Vou clicar com o botão direito. Você viu que ficou azul. Ficou um azulzinho fino. Vamos engrossar esse azulzinho. Eu venho aqui, ó, tem de novo aqui, ó, a espessura do contorno. Aqui de novo o desenho que parece a ponta de uma caneta. Espessura do contorno. Você clica na setinha e vê as opções, ó. Nenhum, espessura mínima 1. Perceba que aqui já está no 2. E a gente quer um pouquinho mais grosso, vamos aumentar para 4. Ó. 4. Foi imperceptível, você nem viu a mudança. Então vamos aumentar bem para ver. Ó. Vamos aumentar para 10. Opa, já mudou um pouquinho. Vamos aumentar mais, vamos aumentar para 25. Mudou bem, percebe que mudou bem, o contorno está bem mais grosso. Então esse é um contorno de 25 pixels e a gente escolheu a cor azul. A gente poderia mudar para marrom. Então botão direito do mouse no marrom. E o contorno todo ali ficou marrom do triângulo, né? Isso serve para toda a casa. Então agora a gente vai pintar essa janelinha do meio aqui, ó. Essa janelinha do meio, vamos pintar de amarelo, né? E vamos pintar a moldura dessa janela, que seria o contorno do próprio quadrado, de branco. Branco. Então vamos pintar de cinza. Então tá, botão direito, cinza. Ficou claro? Ficou um cinzinha claro, mas a gente pode deixar ele mais grosso. Vamos deixar um pouquinho mais grosso, com 5 pixels, 4 pixels, né? Não mudou muito. Vamos voltar para 10 pixels. Opa, também não mudou nada. 25 pixels, deixar os 25 pixels. Uma coisa importante, se além, aqui ó, você clica na setinha, o máximo que a gente tem é 25 pixels. Se você achar pouco, você pode vir aqui e digitar o valor que você quer. Eu não quero 25, eu quero 50 pixels. Então eu digito, ó, 50 pixels e clico fora. Quando eu clicar fora já muda lá, tá vendo? Isso é um contorno de 50 pixels. Vamos pintar essa casa toda de... Vamos abrir mais as cores aqui para ver. Vamos pintar essa casa de um amarelo um pouco mais escuro. Um amarelo. Essa porta aqui a gente vai pintar de
cinza. Vamos... telhado verde fica meio esquisito, né? Então vamos deixar o telhado todo marrom. E esse amarelo, vamos dizer que ficou feio, vamos escolher outra cor. Esse azulzinho. Então você tem aí uma casinha que você fez e que você fez as alterações de cores. É isso aí, pessoal. Com isso, a nossa primeira aula ela vai chegando aí ao fim. Espero que vocês tenham gostado e é só o começo de uma caminhada aí de aprendizado no Corel. Mas tenho certeza que quem assistir desde o começo vai pegar com facilidade e quando menos esperar já vai estar executando, fazendo algum trabalho no Corel. E o Corel você vai perceber que é uma ferramenta de trabalho incrível, ela vai te ajudar em muitas coisas. Tá bom? Então até a próxima aula aí. Grande abraço, tchau.